Poucos gestos humanos são tão antigos quanto amamentar. E poucos assuntos carregam tanto ao mesmo tempo: ciência, cultura, corpo, afeto, pressão social. Amamentar pode ser um ato de vínculo profundo ou uma experiência de solidão e culpa. Bate-Papo na Saúde de hoje se debruça sobre um tema que diz respeito a toda a sociedade, não só as mães: amamentação. Nosso primeiro convidado é Marcos Renato de Carvalho, pediatra, professor da UFRJ e autor do livro Amamentação, Bases Científicas, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Marcos. Que alegria ter esse livro lindo aqui na mão. Já vou começar mostrando. Não estamos no Ciência e Letras, que é o programa de literatura da casa, mas com um livro desse não tem como a gente não começar mostrando. Antes de falar do livro, queria falar um pouquinho de você e da sua trajetória. Quanto tempo dedicado a pesquisar, a dialogar com as mães, a entender esse universo da amamentação? Desde 82, no meu internato de pediatria na UFRJ. Lá me deparei com vários casos, inclusive casos de mães adotivas que conseguiram amamentar por indução à lactação. Isso me surpreendeu muito, né? Por isso que tem aqui uma palavrinha num capítulo que você escreveu que chama-se Isso, fisiologia da lactação. Psicofisiologia da lactação, isso. Porque as coisas estão interligadas. Isso, ou seja, não é só a glândula mamária que produz leite. O que produz leite também é o desejo, é a vontade de se entregar, de se doar, né? Então, por isso que a indução à lactação é possível numa mulher trans, num homem trans e numa mulher que adotou, que não gestou e não pariu. E aí a gente tem várias, quando a gente pensa na psicofisiologia, quando a gente pensa nas bases científicas, nesse período, né, dos inícios dos anos 80 para cá, isso vem avançando muito. Como é que você percebeu essa evolução do saber em relação à amamentação? Isso é excelente, porque se descobriu o valor do leite materno e da amamentação com o avanço da tecnologia e se descobriu como é importante, quase a gente perdeu a cultura da amamentação pela atuação negativa das indústrias de leites infantis, mamadeiras e bicos e chupetas. Então, desde 81 há um código internacional que regula a publicidade. Desde 88, o Brasil tem uma política, que é a NBCAL, que controla a publicidade de fórmulas infantis. E houve um avanço do conhecimento na área de imunologia, na área de sociologia, por exemplo, da descoberta das mulheres escravizadas que eram alugadas e vendidas para amamentar os filhos da nobreza. Então, isso era de uma crueldade, né? Porque essa mulher, para amamentar, ela tinha acabado de ter o seu bebê, né? Então, o leite que não estava indo para o seu bebê ia para o leite da senhora branca, de uma crueldade atroz, né? Então, tem uma ampliação do leque, né? Desde a sociologia, das políticas, da imunologia, da fonoaudiologia, da odontologia, da nutrição. Então, é um avanço enorme do conhecimento na área e a gente tenta juntar todo esse conhecimento para apoiar uma mulher que deseja amamentar, porque toda mulher pode amamentar sem dor, sem fissura, né? Se ela for bem apoiada. Daí o nosso empenho em que profissionais de saúde sejam capacitados em manejo clínico da lactação. E uma coisa já inegável é que o bebê que tem acesso a uma amamentação desde o princípio de sua vida e por um bom tempo, estima-se 6 meses, ainda de 6 meses de 6 meses de forma exclusiva e continuada até 2 anos ou mais.
Esse bebê certamente terá uma grande proteção futura. Exatamente. Isso é inegável, né? Isso também foi uma grande descoberta, porque se percebeu que os benefícios não só são naquele momento, mas benefícios a longo prazo. Por exemplo, a coorte de Pelotas, do Dr. César Vicra, acompanha desde o nascimento adultos que foram amamentados e descobriu que esses adultos que foram amamentados por maior tempo têm um QI maior e conseguem ter empregos com maior remuneração. Então, você tem um benefício a longo prazo. Você citou, né, essa tragédia que foi a escravidão em toda a humanidade e nesse ponto específico. Hoje em dia, quando a gente pensa na população negra, existem especificidades em relação à amamentação que é importante a gente ter a atenção? Sim. Isso é excelente, a gente já sabe que sim. Primeiro, elas sofrem mais violência obstétrica, se acha que elas produzem mais leite, você tem dificuldade de reconhecer uma mastite, uma inflamação devido à pele negra, e nós não fomos formados com essa capacidade de acolher essa população negra. Por isso que a gente tem um capítulo aí de amamentação e negritude. Né? Quando você está falando nós, está falando dos profissionais de saúde, né? Isso. E também elas não são amas de leite vendidas ou alugadas, mas ainda há muita amamentação cruzada no Brasil, ou seja, uma mãe dando o seu peito para o filho de outra criança. E isso não é recomendado, mas, no entanto, há uma prevalência grande e isso não é bom para a mãe, para a mulher e para o bebê. Não é recomendado por uma questão mais biológica ou aí mais psicológica mesmo? Não, biológica e psicológica. Biológica porque essa mãe pode estar infectada com um HIV e pode transmitir isso, e psicológica também, porque é um vínculo, é uma aproximação, é um elo que se cria muito benéfico para esse bebê e para essa mulher. Porque esse vínculo também é uma questão fundamental quando a gente pensa na amamentação. Né? Já essa relação que já vem, né, uma relação que já vem das entranhas e aí não é uma força de expressão, ela também, no momento que esse bebê nasce e é amamentado nas primeiras horas, esse vínculo tende aí a iniciar uma nova construção. Isso. A mãe libera ocitocina, libera prolactina, libera endorfina e a ocitocina é o hormônio da empatia, do prazer. Então, ela se liga mais com esse filho, ela cuida melhor. Da mesma maneira, o homem, que ao trocar a fralda, ao dar banho, ao pegar no colo, também tem seus níveis de ocitocina aumentados. Então, a gente recomenda muito a participação do homem, que ela tem uma rede de apoio, porque a mulher, ela que amamenta, mas ela não amamenta sozinha. Ela precisa de todo um suporte familiar, social, comunitário também. É por isso que a gente abriu o programa dizendo, é uma questão de toda a sociedade, isso. Não apenas das mães. Né? Mas isso no dia a dia é relativamente fácil de sensibilizar os pais ou ainda há uma certa resistência? Porque a gente estava falando de racismo, agora a gente está falando de machismo. Né? Exato. Mas a gente tem, felizmente, iniciativas, por exemplo, a estratégia pré-natal do parceiro, né? Que tenta trazer o homem para o acompanhamento pré-natal junto com essa parceira. A gente tem a lei do acompanhante, que permite que ele assista ao parto. Então, tudo isso são formas do homem ir se vinculando. E a gente teve agora uma recente vitória, que é o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. Para esse pai, né? Para esse pai, recém-pai. Então, isso vai fazendo com que ele seja mais cuidador. Né? E a gente falou de racismo, machismo, a gente pode falar também de LGBTfobia, porque existem mulheres trans e homens trans que também podem amamentar. E isso muitas vezes deixa as pessoas com certo estranhamento. É preciso falar sobre isso e é preciso falar da natureza agindo em todos esses casos. Né? Eu sou professor da Faculdade de Medicina. Eu nunca recebi uma aula sobre LGBT, sobre negritude ou sobre pessoas PCDs em amamentação. Mas agora eu dou essa aula porque eu sei que isso é importante. Então, a gente está bem claro que
pessoas trans, uma mulher trans ou um homem trans podem amamentar. Às vezes eles têm esse desejo e a gente, profissional de saúde, tem que ser capacitado para acolhê-los e propiciar a indução à lactação, que a gente chama. E é possível. E é um leite normal, é um leite igual ao leite de uma mãe que gestou e pariu. A não ser o colostro, porque o colostro é produzido durante a gravidez. Mas o leite maduro é igual. Temos aqui estudiosos reunidos. Amamentar é um ato psíquico. Indiscutivelmente um ato político, seguramente um gesto psicológico. Amamentar é um momento magnífico, traduz de certo um posicionamento crítico. Amamentar é um ícone ecológico. Para muitas mães, traduz um ato prático, para muitos bebês, um exercício rítmico. Talvez os movimentos o mais democrático, dos comportamentos o mais mítico, amamentar é fantástico. É o antídoto contra o bico plástico. É mais antigo que o homem paleolítico, definitivamente o encontro mais romântico, possivelmente o termo mais poético, provavelmente o contato mais íntimo. Embora às vezes ganhe um tom dramático, não há como negar-lhe o lado místico. Não há como não ver seu lado lúdico, de significado tão elástico, coerente como um cálculo aritmético, por isso um gesto sempre tão simpático, por isso nunca de um padrão estático, por isso quase sempre um gosto estético. Luiz Alberto Mussa Tavares. Eu acho que na poesia ele consegue sintetizar muito do que a gente vem falando e muito mais ainda, né? Porque, por exemplo, você falou, a gente falou aqui dessa importância que esses profissionais estejam mais atentos, mais acolhedores. Mas a amamentação também pode trazer em um momento um sofrimento para a mãe, sobretudo? Sim, infelizmente sim, se ela não está apoiada, se ela não recebeu um bom suporte, porque amamentar não é instintivo ou inato na espécie humana, diferente da baleia, da girafa, do cachorrinho, é uma cultura que a gente perdeu e que era passada de mulher para mulher, de avó para filha, de comadre para comadre. Então, por isso que a gente precisa de técnicas de manejo clínico, por isso que a gente precisa capacitar os profissionais de saúde para detectar uma má pega que pode levar a uma fissura, ou uma hipogalactia, uma hipoplasia mamária, ou que é rara, né? Então, tem toda uma tecnologia, um conhecimento que precisa a gente recuperar. E é interessante, gente, porque a gente acha, claro, existe um preconceito, né, que inclusive sobrecarrega as mães, de que tudo é instintivo, tudo é natural e ela vai dar conta, né? E a gente está falando aqui de que é um ato cultural. Isso, é uma habilidade, é uma técnica. Então, é possível amamentar com prazer, sem dor, se ela for bem assistida. Né? Por isso que é tão importante os grupos de mães, os grupos de apoio também, que é uma forma de mulher para mulher passar esse conteúdo de quem viveu a experiência de amamentar. Que lindo. Muito lindo, que bom que essa poesia também fez parte do programa, né? Porque eu acho que tudo isso que você está trazendo para a gente tem um lado poético muito profundo, porque a gente está falando sobretudo de vida, né? E de vida com potência. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo livro e obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado por você dar essa oportunidade da gente falar sobre amamentação. E o bate-papo vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre a amamentação. Não sai daí. Bate-papo na Saúde está de volta, falando sobre amamentação. Nesse bloco, nossa convidada é Verônica Linder, especialista em aleitamento, artesã de almofadas de amamentação e autora do livro Toda Mulher é o Mundo. Toda mulher é o mundo. Oh, seja bem-vinda. Obrigada. E você tem também nessa camiseta a mulher que engoliu o mundo. Que diferenças são essas? Toda mulher é o mundo, a mulher que engoliu o mundo? A mulher que engoliu o mundo, ela veio de um amigo meu que me encontrou na rua, quando eu estava grávida de 8 meses. Ele olhou para mim e falou, Verônica, você engoliu o mundo. Falei, sim, está dentro da minha barriga. Tem 2 meninas. E aí ele deu uma cambalhada assim, o Giga. Falou, eu estou muito nervoso, como você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Mas eu engoli esse mundo aqui e é isso. Alguma hora esse mundo sai. 2 meninas que hoje têm... 8 anos. 8 anos. E isso tem a ver com o fato de ser uma jornalista que se especializou em amamentação? Tem a ver. Porque eu enlouqueci.
Porque nunca foi o meu plano ser mãe. Eu, tipo, queria ser a velha tia dos gatos, sabe? Que você passa em frente à casa, ela tá sentadinha numa cadeira de praia e tem vários gatos, tipo, aquela bruxa, né? Era esse o ideal, o planejado era esse. E aí eu tive uma relação, que a camisinha ficou presa dentro de mim, e eu tomei a pílula no dia seguinte, e mesmo assim eu engravidei. Olha, de essas gêmeos. coisas acontecem. Numa dupla ovulação. Oh, que maravilha. E aí eu encontrei um mundo muito diferente do que eu achei que existia, porque tudo que eu estudava de maternidade era, Verônica, é uma benção. Ter filhos é uma benção. É lindo, é incrível, é maravilhoso. E quando eu saí, assim, eu passei por uma violência obstétrica, né? Roubaram meu parto. E aí eu entendi que se eu não me agilizasse, iam roubar minha amamentação também. Só que eu descobri isso, assim, no meio de um puerpério, de um baby blues, que eu cheguei em casa e eu olhei assim as crianças e falei, não era para eu estar amando? Não era para ter essa coisa incrível no meu corpo? E não, eu olhava e falava, meu Deus, o que aconteceu? Tem 2 pessoas. Porque eu olhava... Dependendo de mim. Porque eu olhava e pensava, isso não é que não é um bebê, mas é uma pessoa completa, inteira. E eu ficava assim, tem cílio, tem digital, e fui eu que fiz, estava dentro da minha barriga. Enfim, foi uma loucura, assim, porque eu tive que, basicamente, me armar, né, para conseguir amamentar. E é tão interessante, depois que a gente conversou com o Marcos no bloco anterior, que falou, né, que não é do instinto, é da cultura. Agora você está trazendo para a gente uma história em que você precisou aprender a lidar com isso tudo, né? E aí você deu essa volta. Mais do que aprender, agora você também está ensinando. O que aconteceu foi isso. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação no meio do meu puerpério. O Marcos foi um dos meus professores, inclusive. E eu entrei assim, quando eu... vou voltar do início. Quando eu tentei amamentar, era isso. Meu peito rachava, sangrava. Aí eu procurava uma informação, eu tinha, 5 informações sobre o mesmo assunto. Eu falava, tá, mas qual é para fazer? Qual é o que vai dar certo? Qual é o que vai garantir que eu amamente? Ah, Verônica, nada garante nada. Aí eu, ficava, como é que eu faço, então? Então, aí foi isso, eu comecei a ler muito, porque eu ficava muito tempo com elas no peito, eu ficava o dia inteiro, eu dava 35 mamadas duplas e mais algumas elas separadas no meu peito. Então, isso foi me deixando exausta. E aí eu percebi, se eu quero amamentar, eu tenho que ficar perto de quem conseguiu amamentar. Porque aí essas pessoas vão poder me guiar nesse caminho que eu quero. Eu quero isso, eu quero amamentar gêmeas exclusivamente até 6 meses. E todos os pediatras que eu ia falavam, não dá. E é interessante porque, mais uma vez, também você se refere ao que o Marcos falou, que é a necessidade de que os próprios profissionais estejam mais atentos a saber lidar com essas situações. Sim, né? Porque é um lugar, Renato, de um cuidado que ele foi negligenciado e ele foi roubado, né? Quando o Marcos fala isso, por exemplo, quando eu me deparei, os autores eram homens, os pediatras que eu passei, a grande maioria deles eram homens. Então, assim, como é que eu converso? Como é que eu falo de coisas tão íntimas com um homem que eu não conheço? Com uma mulher é muito mais simples, né? Então, assim, eu fui entendendo que existia uma indústria. E aí eu fiz um curso capacitante quando elas tinham 5 meses. Por quê? Eu comecei a publicar na internet. Gente, eu tô amamentando, não aguento mais. Como é que é isso? Quando encerra, o que acontece? Ela mordeu o meu peito. Eu comecei, como eu fiquei dentro de casa, né? Uma pandemia sozinha, né, também, minhas filhas tinham 2 anos quando começou a pandemia. Então, antes disso, eu queria o quê? Eu queria trocar, eu queria falar com essas mulheres. E aí, eu fui criando uma comunidade e, ao mesmo tempo, ouvindo. Você não pode falar de amamentação, você não tem um diploma. Você é jornalista, querida. Você não é profissional de saúde. Como é que você está ajudando outras mulheres a amamentar? Falei, com a minha experiência. E aí foi quando, eu fiz uma vaquinha na internet, falei, gente, eu quero fazer uma pós-graduação em aleitamento. Eu vi que tem uma em São Paulo e eu quero. E aí a galera da internet, que eu trabalhava, né, de graça, atendia mulheres, abria a câmera e falava, vamos conversar sobre amamentação. O que está difícil para você? Ah, eu fiz isso e não deu certo. Então vamos tentar outra coisa. Então vamos olhar isso, porque a amamentação ela é bio, psico e social. É o meu corpo funcionando biologicamente, né, bio, psico, é a minha cabeça que precisa acreditar que aquilo dali é possível e é social. Por quê? Porque se você não tiver com quem amamentou, você não vai amamentar. E que também tem a ver com o que ele falou, né? Que tradicionalmente isso era passado de mulheres em mulheres até que isso cesse e agora precisa se retornar a essa relação, né, de mulher para mulher. E você também falou em indústria, que foi um outro tópico aqui, de como que a indústria intervém muitas vezes com o oposto de tudo isso que a gente está falando, né? Trazendo uma artificialidade para um momento que
pode ser completamente natural. E um dos opostos da indústria também é o artesanal. E a gente tem aqui ao seu lado uma confecção artesanal. Eu que fiz! Vamos mostrar? Vamos. Essa aqui é a minha almofada. Por que que eu fiz esse negócio? Eu tinha 2 crianças, né? E aí, as almofadas convencionais, elas são de enchimento. E aí, quando eu colocava uma, aquilo afundava, e aí eu tinha que pegar a outra, e aí o que aconteceu foi que uma das minhas filhas rolou na almofada, eu estava sentada na cama, ela caiu da almofada e ficou entre aquela fresta entre a cama e a parede, com a cara ali. Eu me desesperei e falei, eu vou matar essas crianças, pelo amor de Deus, eu preciso entender. E aí, o que eu fiz? Eu falei, elas tinham 3 meses na época. Eu falei, mãe, eu preciso de uma espuma de densidade alta, onde a espuma não afunde, aonde eu consiga ter autonomia, preciso de mão livre, e elas 2 mamando, porque às vezes uma queria arrotar e a outra estava mamando. Ou ela, sei lá, estava incomodada de ficar deitada. Ou ela realmente queria trocar de posição. E eu fiquei muito tempo sozinha, né? Eu sou mãe solo desde a minha gestação. E eu queria muito amamentar, muito assim, tipo, não era negociável pra mim. Tipo, Verônica, você vai ter privação de sono, tá bom. Verônica, você não vai comer durante horas, tá bom. Verônica, você vai perder isso, tá bom. Eu não vou negociar, elas vão ser amamentadas. Eu não fui amamentada, gente. Eu tenho rinite, sinusite, bronquite, unha, eu tenho vários vícios orais. É risco associado, sabe? Então, assim, amamentar é a minha respiração, é o meu processo cardíaco. Como o Marcos também falou, é QI mais alto. E aí, quando você entende o que faz o QI mais alto? É a sucção. Então, assim, é amamentar. Né? A sucção, ela provoca o quê? Ela faz sinapses neurais completas, dizendo assim, rasamente. Então, sim, uma criança que mama mais tempo é mais inteligente. Por quê? Porque ela fez mais sinapses neurais. De início, meio e fim. Ela é uma cognição, a amamentação. Então, vai ser tudo. Vai ser tipo, minha filha se machucou. Vem cá mamar que vai passar, porque é analgésico. Minha filha tomou vacina, vem cá mamar que é analgésico. Você está entediada? Vem aqui mamar. Você está com fome? Vem aqui mamar. Então, nessa, eu amamentei 6 anos a Bia e 7 anos a Alice. Então, elas entraram... Anos mesmo? Anos. Amamentei anos, em livre demanda. E é isso. Aí, tipo, saí do mercado de trabalho, porque não dá para conciliar. É difícil, tipo, quando eu voltei a trabalhar, elas tinham 11 meses. 5 meses. Eu saí do trabalho com 11. Então, assim, eu estava aqui atendendo, meu peito explodindo de leite, minha blusa molhada, né? Então, assim, sim, foi um processo muito longo para mim, mas eu não abri a mão, porque o que garantia era o quê? Saúde. Né? E saúde você não compra, você não vende, não tem dinheiro que pague. Né? Então, assim, hoje minhas filhas têm 8 anos, elas nunca tomaram antibiótico. Porque elas tomaram tanto antibiótico natural, né, que estão... Agora, você falou um termo que eu queria só, livre demanda. Como é que a gente pode explicar para quem não sabe ainda o que é a livre demanda? É você oferecer a todo momento esse peito para a criança, porque isso regula o seu corpo. Né? Tipo, você explica para o seu corpo qual é a demanda, porque qual é o grande rolê da amamentação? O corpo, esse bebê saiu. Mas o corpo, ele não sabe se esse bebê saiu vivo ou morto. O que aconteceu com esse bebê depois que ele saiu do corpo? Então, qual é a forma desse corpo se comunicar e para ele gerar, para ele nutrir esse ser humano? Porque ele gerou esse ser humano. E ele também foi se preparando para nutrir. Então, quando esse bebê vem, ele fala, opa, tem um neném. Como que esse bebê mama? Por exemplo, eu que tive 2, era fácil de entender. Tipo, uma filha minha, que era Alice, ela mamava num fluxo contínuo, apagava. A Bia não. A Bia mamava, parava. Quando eu trocava de peito, e a Bia vinha pro peito que a Alice estava e a Alice para cá, a Bia se engasgava e a Alice ficava brava. Porque tinha a ver com o que elas tinham criado de relação com aquele peito específico. Que lindo isso. E aí todo mundo falava, não, tem que alternar o peito, não, tem que ser peito diferente. Eu falei, vocês estão todos me enlouquecendo, tem que anotar as mamadas, tem que anotar o cocô, anotar o xixi, anotar o peito que a outra foi. Eu falei, eu não consigo, vai mamar do jeito que der. Se botei aqui, elas escolhem. Aí depois de um tempo era isso, eu sentava na cama, falava, vem mamar. Aí eu botava a almofada e elas vinham. Já direitinho naqueles peitos, no peito que elas sabiam que tinham. Elas mesmo que... Às vezes eu trocava e tal, porque, né, os peitos de tamanho diferente, uma coisa que, né, envolve a nossa autoestima. E aí depois eu conheci uma mulher que foi... Acho que era o nome dela... Esqueci. Ela tem um livro, Um Peito Maior que o Outro. Né? Como que você faz para esse peito não ficar um maior que o outro? Tem a ver com demanda, né? Tem a ver com quanto estímulo aquele peito está recebendo. Então, é uma fórmula, não é magia, sabe? É tipo, quanto mais mama, mais leite tem, quanto menos mama, menos leite tem.
E aí você falou em livro, só para a gente, mesmo que o seu livro não esteja aqui conosco hoje, e o seu livro? O meu livro é tudo que eu queria ter lido quando eu engravidei. O meu livro é assim, tipo, todo baseado em evidência, ele é, tipo, tem experiências de mulheres, tem as definições, né, das coisas, toda mulher é um mundo, porque é isso, toda mulher é o mundo, é o próprio mundo, as realidades são diferentes, né, então, assim, eu atendo hoje em dia mulheres que querem amamentar, mas aí o médico falou que não ia dar, a mãe dela falou que ela não mamou, então, assim, além de você ajudar essa mulher a amamentar, você tem que construir uma visão política, cultural daquilo, né, desse ato, que muitas vezes ele é sexualizado, né? Porque ele faz parte do ciclo sexual feminino. Né? Então, assim, tipo, sim, tem várias vezes que você escuta as mulheres falando, né? Eu não tenho libido. Né? Aí você fala, você tem libido, senão você estaria morta. Né? O que você está tendo a sua libido está na amamentação. Você está, o quê? Nutrindo um ser humano, que o seu corpo fez o quê? Não, eu gestei, eu vou nutrir. Né? Então, assim, é uma ligação, né? Esse vínculo que ele é criado, ele é um vínculo muito forte. Então, assim, a amamentação, ela me afetou de diversas formas. E é interessante também que você traz um aspecto que mostra que tem tudo isso que a gente falou, mas também tem a relação individual. Cada um é de jeito, então cada caso é um caso, que a gente esteja atento a isso e possa recorrer, né, a pessoas como você, ao Marcos, à literatura, às experiências, para que esse momento seja tão lindo como foi para você. Parabéns. E cheio de demanda também, né? Sim. Porque ele é belo, mas ele é bem trabalhoso. É, muito trabalho. Parabéns. Obrigada. E obrigado pela presença. Obrigada. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.